quando o gerente do banco empalideceu e gritou: "Senhor, isto aqui é muito sério." Ao ver o que apareceu na tela, meu genro não sabia que acabara de assinar sua própria sentença de morte financeira e familiar. O que apareceu naquela tela do computador foi a prova definitiva de que ele tinha roubado mais de R$300 mil das minhas contas, falsificado minha assinatura em dezenas de documentos e ainda estava planejando me internar numa clínica psiquiátrica para tomar conta de todo o meu patrimônio. Meu nome é Roberto Silva. Tenho 68 anos. Sou engenheiro civil aposentado e empresário. E esta é a história de como meu próprio genro tentou me deixar na miséria, me expulsou de casa e ainda quis roubar até meus documentos pessoais. Mas o que esse canalha não contava era que um homem que construiu um patrimônio de mais de R$2 milhões ao longo de 45 anos de trabalho duro não vira trouxa na velhice. Deixa eu te contar desde o começo como tudo aconteceu e como terminei com a vida desse aproveitador de uma vez por todas. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like que você vai entender cada palavra que vou falar aqui. E se você é homem que trabalhou a vida toda para construir algo, vai sentir na pele a revolta que passei. Durante 45 anos, acordei religiosamente às 5 da manhã para trabalhar. Comecei como servente de pedreiro numa construtora aqui em São Paulo, carregando saco de cimento no sol quente, misturando massa na betoneira, aprendendo o ofício tijolo por tijolo. Enquanto outros rapazes da minha idade estavam se divertindo, eu estava estudando engenharia civil à noite na universidade pública, pegando 3 ônibus para chegar lá, dormindo 4 horas por noite. Levei 7 anos para me formar, trabalhando de dia e estudando de noite. Nos finais de semana fazia bicos extras para pagar as passagens e os livros. Minha mãe, Deus a tenha em um bom lugar, sempre dizia: "Roberto, estuda que o estudo é a única herança que posso te deixar." E ela tinha razão. Formei-me engenheiro aos 28 anos, já casado com minha Maria, já com a Carolina pequenininha no colo. Trabalhei 5 anos como funcionário em construtoras grandes, aprendendo todos os segredos do ramo. Economia, gerenciamento, relacionamento com fornecedores, licitações públicas, tudo. Aos 33 anos, com R$10 mil emprestados do sogro e muita coragem, abri minha própria empresa, Silva Construções e Reformas. Os primeiros anos foram de muita luta. Eu mesmo dirigia o caminhão, carregava material, supervisionava as obras, fazia orçamentos, corria atrás de pagamentos. Maria ficava em casa cuidando da Carolina e ainda ajudava na contabilidade da empresa nas horas vagas. Éramos uma família unida, trabalhando pelo mesmo objetivo: construir uma vida digna. Aos poucos a empresa foi crescendo. Comecei fazendo reformas pequenas, depois casas populares, depois prédios residenciais. Em 15 anos de empresa, já tinha 20 funcionários fixos e estava construindo edifícios de até 10 andares. O nome Silva Construções era respeitado na região. Palavra empenhada valia mais que contrato assinado. Com o sucesso da empresa, consegui comprar nossa casa própria. Uma casa de 200 metros quadrados num bairro bom, com quintal grande onde Carolina brincava e Maria plantava suas flores. R$500 mil investidos, tudo pago à vista, fruto do meu trabalho honesto. Era meu orgulho mostrar para as visitas. Esta casa construí tijolo por tijolo, com o suor do meu rosto. Depois comprei um apartamento de 2 quartos para alugar. Renda extra para garantir nosso futuro. Logo depois, outro apartamento. Em 10 anos tinha 5 imóveis alugados, todos quitados, todos gerando renda mensal fixa. "Roberto", Maria sempre dizia, "você é um visionário, está garantindo nosso futuro." Carolina sempre foi minha princesa, minha motivação para levantar cedo e trabalhar duro. Inteligente, estudiosa, formou-se em administração numa faculdade particular que paguei integralmente. Nos formandos, ela era uma das melhores alunas. Quando se formou, aos 24 anos, trouxe ela para trabalhar comigo na empresa. "Pai, quero aprender tudo sobre nosso negócio." Durante 8 anos, Carolina foi minha sócia e braço direito.
Ela modernizou nossa parte administrativa, informatizou tudo, criou planilhas de controle que otimizaram nossa produtividade. Era uma administradora nata, tinha visão de negócios que eu até me admirava. Esta menina puxou ao pai, eu pensava orgulhoso. Aos 32 anos, Carolina conheceu o Fábio numa festa de formatura de uma amiga. Rapaz bonito, 29 anos, bem vestido, dirigia um Civic seminovo. Falava que era corretor de imóveis especializado em imóveis de alto padrão. Tinha aquele jeito convincente de quem sabia das coisas, educação boa, parecia ter estudado. Quando Carolina me apresentou ele num domingo, primeira impressão foi positiva. Muito prazer, Sr. Roberto. Carolina fala muito do senhor, do trabalho admirável que fez construindo tudo isso. Ele conhecia detalhes sobre construção civil, fazia perguntas inteligentes sobre mercado imobiliário, demonstrava interesse genuíno pelos negócios. Finalmente minha filha achou um homem de verdade, pensei. Depois de 2 relacionamentos fracassados na juventude, ela merecia encontrar alguém sério, trabalhador, que soubesse valorizar uma mulher como ela. Fábio tinha aquele charme natural, sabia conversar sobre qualquer assunto. Futebol com os homens, culinária com as mulheres, brincadeiras com as crianças da família. Em poucos meses, já estava integrado completamente. Me chamava de sogro querido. Sempre perguntava sobre meu trabalho, pedia conselhos sobre negócios. Roberto, ele dizia, o senhor é uma inspiração. Construir tudo isso do zero, sem ajuda de ninguém, é coisa de visionário. Quero aprender com sua experiência. Que homem não gosta de ser elogiado pelo genro? Que pai não fica orgulhoso quando vê que a filha escolheu alguém que admira o trabalho dele? No começo, confesso, achei que tinha ganhado o filho homem que nunca tive. Fábio vinha almoçar conosco aos domingos, participava das conversas familiares, demonstrava carinho genuíno pela Carolina. Parecia fazer parte da família naturalmente. Pai, Carolina comentava, radiante de felicidade, o Fábio é diferente de todos os homens que conheci. Ele me respeita, admira nossa família, tem planos sérios para o futuro. E eu via a felicidade nos olhos dela, coisa que não via há anos. Em 6 meses estavam noivos. Carolina radiante, planejando cada detalhe do casamento, falando em netos, em constituir família. Eu e Maria ficamos emocionados. Depois de tanto trabalhar, ver nossa única filha encontrando a felicidade era nossa maior recompensa. O casamento foi lindo. 300 convidados, igreja decorada, festa no melhor buffet da região. Paguei R$ 25.000 da minha parte, de coração, porque queria ver minha princesa realizando o sonho dela. É investimento na felicidade da família, justifiquei para Maria quando ela achou o valor alto. A lua de mel foi em Cancún, 2 semanas no resort all-inclusive. Outros R$ 15.000 que contribuí porque o começo do casamento tem que ser especial, pensei. Fábio agradecia efusivamente. Sogro, não sei como retribuir tanta generosidade. O senhor é um pai que toda filha merecia ter. 6 meses depois do casamento, Carolina engravidou dos gêmeos Pedro e Paulo. Eu estava nas nuvens. Finalmente seria avô, aos 61 anos. Sonhava com os netinhos correndo pela casa, me chamando de vovô, brincando no quintal que eu tinha construído com tanto carinho. Fábio parecia um futuro pai exemplar. Acompanhava todas as consultas médicas, comprava livros sobre gravidez gemelar, falava dos planos para as crianças. Sogro, quero que meus filhos cresçam admirando o avô, aprendendo os valores que o senhor ensinou para a Carolina. Quando os meninos nasceram, foi a maior emoção da minha vida. 2 garotos saudáveis, lindos, que puxaram aos traços da família Silva. Pedro mais parecido com Carolina, Paulo com cara de pirralho arteiro. Fábio chorou de emoção na maternidade. Sogro, agora entendo o que significa família de verdade. Eles compraram uma casa no mesmo bairro que a nossa, financiada pela Caixa em 20 anos. Casa boa, 300 metros quadrados, quintal grande para as crianças. Ajudei com R$ 50.000 de entrada, porque é para ficarmos perto dos netos e ajudar no que for preciso. Roberto, Maria comentava, que sorte nossa Carolina teve.
Encontrou um homem trabalhador, bom pai, que respeita nossa família. E eu concordava completamente. Fábio parecia ser tudo que um pai poderia desejar num genro. Mas foi exatamente nessa época que as coisas começaram a mudar, devagar, sutilmente, de um jeito que só percebi quando já era tarde demais. O que fiz depois disso, quando descobri quem realmente era esse canalha, minha filha nunca imaginou que seu pai era capaz. Mas antes de chegar nessa parte, preciso te contar como fui sendo envolvido na teia desse manipulador profissional durante 3 anos. Porque a história que vou contar agora vai mostrar como um golpista experiente estuda a família-alvo, identifica as fraquezas de cada um e monta uma estratégia diabólica para roubar tudo que uma pessoa trabalhou a vida inteira para construir. Se você tem patrimônio, se tem filhos e genros, se construiu alguma coisa na vida, vai entender perfeitamente o que passei e vai aprender a identificar os sinais de um golpista familiar antes que seja tarde demais. Quando Fábio começou a namorar minha filha, parecia um rapaz trabalhador de verdade. Sempre bem arrumado, terno e gravata, sapato social polido, dirigindo um Honda Civic 2018 seminovo. Falava que tinha uma imobiliária especializada em imóveis de alto padrão na região da Berrini. Atendia executivos e investidores. Fechava negócios de milhões de reais. Senhor Roberto, ele dizia, trabalho com um nicho muito específico. Empresários que querem diversificar investimentos em imóveis comerciais. É um mercado que exige muito conhecimento técnico, relacionamento, credibilidade. E eu acreditava, porque conhecia o ramo imobiliário. Sabia que era realmente um mercado exigente. Carolina estava apaixonada perdidamente. Pai, o Fábio é diferente. Ele tem ambição, quer crescer na vida, mas não esquece os valores familiares. Você vai gostar dele. E realmente, nas primeiras impressões, gostei. Parecia ter educação, falava sobre política e economia com conhecimento, demonstrava interesse pela construção civil. Comecei ajudando com pequenas coisas, favores que qualquer sogro faria. Fábio vinha em casa nos fins de semana e comentava casualmente sobre algum cliente difícil, algum negócio que estava travado por questões burocráticas. Sogro Roberto, o senhor que entende de construção, o que acha desse projeto aqui? Ele mostrava plantas baixas no tablet, falava de metragens, localização, potencial de valorização. Gostava de ser consultado, de sentir que minha experiência de 40 anos no ramo servia para orientar o genro. Fábio, eu explicava, vou te dar umas dicas que aprendi na prática. Localização vale mais que tamanho. Sempre verifique se a documentação está limpa. Desconfie de negócio bom demais. Ele anotava tudo num caderninho, fazia perguntas inteligentes, demonstrava que estava absorvendo os conselhos. Sogro, sua experiência vale mais que qualquer curso de MBA. Estou aprendendo coisas que nenhuma faculdade ensina. Que homem não fica lisonjeado com esse tipo de elogio? Os primeiros pedidos foram pequenos e aparentemente justificados. Sogro, pode me emprestar R$ 1.500? Um cliente cancelou um negócio de última hora e preciso cobrir uns gastos até a próxima comissão entrar. Sempre explicando detalhadamente a situação, sempre com prazo definido para pagamento, sempre agradecendo a confiança. E eu ajudava sem hesitar. Tinha dinheiro aplicado em CDBs, fundos, poupança. O que são alguns milhares para um pai que quer ver a filha feliz? Toma, filho, eu dizia. Não precisa nem assinar nada, palavra de homem vale mais que papel. 2 semanas depois, ele devolvia o dinheiro, às vezes até com alguns reais a mais. Sogro, muito obrigado pela força. Sem sua ajuda, teria perdido outros negócios. Essa estratégia de devolver os primeiros empréstimos foi fundamental para estabelecer minha confiança nele. Mas, gradualmente, os valores foram aumentando. 3.000 para ajudar numa comissão que estava atrasada. 5.000 para quitar uma dívida urgente no cartão empresarial. 8.000 para aproveitar uma oportunidade única de compra, sempre com explicações detalhadas, sempre com promessas de pagamento rápido. Roberto, ele dizia, no ramo imobiliário o dinheiro é assim mesmo. Demora para entrar, mas quando entra, entra bem. O senhor sabe como é, construção civil funciona igual.
Às vezes fica meses sem receber, depois recebe tudo de uma vez. E eu concordava, porque realmente conhecia essa realidade. Na construção civil também era assim. Obra demorava para dar retorno, mas quando dava, compensava o investimento. Pensava que no mercado imobiliário fosse similar. 10 mil para a capital de giro da imobiliária. 15 mil para dar entrada numa casa que ele ia revender com lucro. 20 mil para uma sociedade temporária numa construtora que tinha um projeto grande. Sempre com planilhas no celular mostrando os números. Sempre com contratos quase fechados. Sempre com promessas de dividir os lucros comigo. Sogro Roberto, apareceu um terreno maravilhoso na Vila Madalena, mas preciso fechar hoje. O proprietário está vendendo por 2 milhões, mas vale pelo menos 3. Em 6 meses consigo vender por 2,5. Depois divido o lucro meio a meio com o senhor. Fábio mostrava fotos do terreno, planta de situação, comparativo de preços da região. Os argumentos eram sempre convincentes, os planos sempre bem estruturados. As planilhas sempre demonstrando lucros fantásticos. E ele tinha uma lábia impressionante. Conseguia explicar qualquer coisa de forma a parecer oportunidade imperdível. O pior é que ele começou a usar minha filha para mediar os pedidos. Carolina vinha com aqueles olhos de menina chorosa. Pai, o Fábio está numa situação complicada, mas é temporário. O mercado imobiliário está difícil, mas ele tem vários negócios encaminhados. Você pode ajudar mais uma vez? Como negar para uma filha querida? Como dizer não quando ela explica que é para o bem da família, que o marido dela está lutando para crescer na vida, que os netos vão se beneficiar no futuro? Carolina, eu respondia, se é para ajudar vocês, claro que ajudo. Família é para essas horas. Começaram a vir juntos para fazer os pedidos. Fábio explicava a situação técnica, Carolina apelava para o emocional. Pai, você é nosso porto seguro. Sabemos que podemos contar com você nas dificuldades. Era uma estratégia coordenada, cada um fazendo sua parte na negociação. Deveria ter desconfiado quando os prazos começaram a estourar sistematicamente. Sogro, o cliente atrasou o pagamento por questões bancárias, mas na semana que vem tudo se resolve. Semana virava mês, mês virava bimestre. Quando eu cobrava sempre educadamente, ele ficava constrangido, prometia resolver logo. Roberto, ele dizia, fico envergonhado de estar devendo para o senhor, mas é uma fase difícil que vai passar. O mercado imobiliário está lento, mas tenho certeza de que vai melhorar. E mostrava gráficos da economia, notícias sobre o setor, justificativas aparentemente lógicas. Minha experiência de 40 anos lidando com todo tipo de gente me dizia que alguma coisa estava errada. Mas o coração de pai falava mais alto. Pensava, é meu genro, pai dos meus netos, marido da minha filha. Não pode estar me enganando conscientemente. Durante 3 anos, calculei depois que foram 230 mil reais emprestados. Sempre com promessas, sempre com justificativas, sempre mediado pela Carolina. Eu anotava tudo num caderninho. Datas, valores, motivos, prazos prometidos. Mas não cobrava com rigor, porque não queria criar atrito familiar. Além dos empréstimos em dinheiro, Fábio começou a pedir outros tipos de favor. Sogro, você conhece tanta gente no ramo, pode me indicar para alguns clientes? Comecei apresentando ele para conhecidos da construção civil, empresários que eu conhecia há anos, gente em quem eu confiava. Roberto Silva está recomendando. Então deve ser bom, pensavam os outros. Meu nome, minha reputação de 40 anos, estava servindo de aval para os negócios do Fábio. E eu me sentia orgulhoso de poder ajudar o genro a crescer profissionalmente. Depois descobri que vários desses clientes tiveram sérios problemas com ele. Fábio prometia uma coisa e entregava outra, atrasava documentações importantes, sumia quando tinha cobrança. Meu nome começou a ficar queimado por causa dele, mas só soube muito depois. Roberto, um conhecido me procurou. Aquele seu genro me deu um prejuízo de 15 mil reais. Prometeu um apartamento na planta que nunca saiu. Como você que indicou, achei que podia confiar. Fiquei sem chão. Minha credibilidade, construída tijolo por tijolo, estava sendo destruída.
Fábio também começou a pedir para usar meu nome em alguns contratos. Sogro, preciso de um avalista para um financiamento empresarial. É procedimento padrão do banco. Não vai dar problema nenhum. E eu assinava, porque confiava, porque achava que estava ajudando a família a crescer. Roberto, ele dizia, quando meus negócios decolarem, vou retribuir toda essa confiança. O senhor vai ver que não se enganou comigo. E eu queria acreditar, queria que meu genro fosse realmente um homem de palavra como eu sempre fui. A manipulação dele era sutil, psicologicamente bem construída. Sempre me elogiava na frente de outras pessoas, me fazia sentir importante, respeitado. Meu sogro é um visionário, ele dizia em reuniões familiares. Construiu tudo isso do zero. É uma inspiração para mim. Quando eu tinha dúvidas sobre algum empréstimo, ele citava minha própria história de vida. Senhor Roberto, o senhor também começou pedindo ajuda, também teve que correr atrás. Estou seguindo o mesmo caminho, aprendendo com seu exemplo. Como discordar de uma lógica baseada na minha própria trajetória? Nas festas de família, Fábio dominava completamente as conversas. Falava sobre mercado imobiliário, sobre oportunidades de investimento, sobre os projetos grandiosos que estava desenvolvendo. Tinha sempre uma história de sucesso para contar, sempre um negócio revolucionário em andamento. E eu, orgulhoso, pensando, que genro inteligente minha filha arrumou. Ele vai longe na vida. Apresentava ele para outros parentes. Este é o Fábio, marido da Carolina. Trabalha com imóveis de alto padrão, entende muito de investimentos. Carolina estava completamente convencida de que tinha se casado com um empresário de sucesso. Defendia o marido com unhas e dentes sempre que alguém fazia alguma pergunta sobre os atrasos nos pagamentos. Pai, você não entende como o mercado está difícil. O Fábio está lutando, está correndo atrás. Você deveria admirar a determinação dele. Quando eu tentava conversar sobre os empréstimos que não voltavam, ela ficava irritada. Pai, vocês têm dinheiro sobrando e nós estamos começando a vida. É natural que os pais ajudem os filhos. Depois a gente paga tudo. Vocês sabem que somos pessoas honestas. Ela falava como se fosse obrigação minha financiar a vida deles, como se eu devesse minha fortuna aos filhos simplesmente por ter tido sucesso na vida. Carolina, eu argumentava, não é questão de dinheiro. É questão de organização, de cumprir compromissos assumidos. Ai, pai, ela respondia, você está ficando muito materialista. Família é mais importante que dinheiro. O Fábio vai conseguir se estabilizar, só precisa de mais um tempo. E eu cedia, porque não queria criar problemas familiares, porque amava minha filha acima de tudo. O isolamento foi acontecendo gradualmente, quase imperceptivelmente. Fábio sempre tinha uma opinião sobre tudo, sobre como eu deveria investir meu dinheiro, sobre como administrar os aluguéis, sobre como lidar com os funcionários das obras. Sogro, ele dizia, com todo respeito, mas essa sua estratégia de investimento está antiquada. Hoje em dia precisamos pensar em fundos imobiliários, criptomoedas, investimentos digitais. O mundo mudou. O senhor precisa se modernizar. Ele falava que eu não entendia de internet, de marketing digital, de novas tecnologias financeiras. Roberto, o senhor fez muito no seu tempo, mas agora precisamos deixar a geração nova conduzir. Vocês podem descansar e aproveitar que nós cuidamos dos negócios. Falava isso na frente da Carolina, dos netos, de visitas. Me diminuía de forma sutil, educada, mas constante. Criava a impressão de que eu era um velho ultrapassado, que não entendia o mundo moderno, enquanto ele era o jovem visionário que sabia das coisas. Comecei a perceber que minha opinião não valia mais nada nas decisões familiares importantes. Quando Carolina queria comprar alguma coisa para a casa, consultava o Fábio, não mais o pai. Quando tinha problema com os meninos, ligava primeiro para ele. Quando precisava de conselho financeiro, procurava o marido. Eu virei um figurante na vida da minha própria filha. Servia para emprestar dinheiro e assinar papéis, mas não tinha mais voz ativa nas decisões familiares. Fábio havia conseguido me isolar gradualmente, reduzindo minha influência na família que eu mesmo havia criado. Se você tem filha e genro, comenta aí suas experiências.
Aposto que muitos pais passaram ou estão passando por situações similares. O golpista familiar é especialista em manipular sentimentos, usar o amor que temos pelos filhos contra nós mesmos. Foi quando comecei a perceber que estava sendo manipulado sistematicamente há anos. Mas o que descobri no meu próprio escritório numa manhã de terça-feira me deixou completamente sem chão. Quando entrei no meu escritório numa terça-feira de manhã, às 7h30, e encontrei Fábio mexendo nos meus documentos pessoais, meu primeiro impulso foi cumprimentá-lo normalmente. Bom dia, Fábio. Que surpresa te ver aqui tão cedo. Ele estava sentado na minha cadeira com vários papéis espalhados na mesa, digitando algo no meu computador. Oi, sogro, ele respondeu com aquele sorriso falso de sempre. Carolina me pediu para pegar umas certidões suas para resolver uma pendência no banco. Você sabe como é, sempre pedem documentos dos avalistas. Falava com naturalidade total, como se fosse normal vasculhar meus arquivos pessoais. Mas alguma coisa não estava batendo. Por que Carolina precisaria das minhas certidões pessoais para resolver pendência bancária? E por que não me pediu diretamente? Em 40 anos de casamento, ela sempre conversava comigo antes de mexer em qualquer documento meu. Fingi que estava tudo normal, mas comecei a sentir uma desconfiança crescente. Que tipo de pendência é essa, Fábio? Talvez eu possa ajudar a resolver direto no banco. Queria entender melhor a situação antes de permitir que ele levasse meus documentos. Ah, é só burocracia bancária, nada demais. Sabe como é, sogro? Essas instituições financeiras sempre inventam complicação. Eles querem atualizar o cadastro dos avalistas e precisam conferir dados pessoais. Ele estava muito à vontade, como se tivesse autorização total para mexer nos meus arquivos. Avalista? De que exatamente? Eu não me lembrava de ter avalizado nada recentemente para eles. Assinar papéis era algo que levava muito a sério. Sempre lia tudo antes de assinar. Fábio, de que financiamento você está falando especificamente? Ah, é aquele financiamento da casa, sogro. Você lembra que assinou como avalista há 2 anos? Agora eles querem renovar algumas garantias. Mas eu lembrava perfeitamente. Na compra da casa deles, usei apenas um cheque de 50 mil para a entrada. Não assinei como avalista de financiamento nenhum. Deixei passar naquele momento, mas durante todo o dia fiquei com aquela sensação estranha de que alguma coisa estava muito errada. À noite não consegui dormir direito. Ficava pensando no Fábio mexendo nos meus documentos, na explicação que não fazia sentido. No dia seguinte, assim que cheguei no escritório, resolvi conferir meus documentos pessoais. Abri meu cofre e imediatamente percebi que faltavam várias coisas importantes. Certidão de nascimento original, comprovantes de renda atualizados, algumas procurações que eu tinha assinado para Carolina anos atrás, quando ela começou a trabalhar comigo. O coração disparou. Por que Fábio levaria documentos que eu nem sabia que estavam faltando? E, principalmente, por que levaria as procurações da Carolina? Comecei a revirar todos os arquivos, conferindo pasta por pasta, documento por documento. Foi aí que descobri algo muito mais grave. Várias assinaturas minhas em documentos que eu nunca tinha visto na vida. Contratos de empréstimo, autorizações bancárias, procurações específicas, tudo com data recente. Tudo aparentemente assinado por mim. Comecei a vasculhar minhas contas bancárias com urgência. Liguei para meu contador. Geraldo, preciso de todos os extratos das minhas contas dos últimos 3 anos. Manda tudo hoje, por e-mail e impresso. É urgente. Claro, seu Roberto. Mas posso perguntar se há algum problema? Tem uns movimentos nas suas contas que eu não entendo muito bem. O tom preocupado dele me gelou o sangue. Que tipo de movimentos, Geraldo? Saídas grandes da sua conta poupança, algumas transferências para contas que não reconheço. Pensei que fossem investimentos novos que o senhor estava fazendo. Quando os documentos chegaram, 2 horas depois, descobri uma situação devastadora. 320 mil reais haviam sido movimentados das minhas contas nos últimos 2 anos e meio. Transferências que eu não autorizei, saques que eu não fiz, empréstimos contratados em meu nome que eu desconhecia completamente.
50 mil transferidos para uma conta da empresa Fábio Silva Negócios Imobiliários, em janeiro. 30 mil para outra conta em nome de FS Consultoria em março. 25 mil para Cláudio Silva e Associados em maio. Sempre valores altos, sempre para empresas que eu não conhecia, sempre com minha assinatura autorizada. Mas o pior estava por vir. Descobri que Fábio havia usado as procurações que Carolina tinha para fazer essas movimentações em meu nome. E ela havia assinado como testemunha em várias operações, confirmando que eu estava presente e consciente das transações. O pior foi perceber que minha filha estava envolvida, direta ou indiretamente. Ou ela era cúmplice consciente do esquema, ou estava sendo manipulada para assinar documentos que não entendia completamente. As duas possibilidades me destroçaram o coração. Senti uma fúria que nunca tinha experimentado em 68 anos de vida. Pensei nos 45 anos que trabalhei para juntar esse dinheiro, nas madrugadas que passei nas obras, nos finais de semana que sacrifiquei para construir um patrimônio honesto para minha família. Mas isso era apenas o começo da minha investigação. Liguei para meu advogado imediatamente. Doutor Henrique, preciso falar com urgência. Acho que estou sendo vítima de fraude familiar. Marquei reunião para aquela mesma tarde. Enquanto esperava o horário da reunião, comecei a investigar mais profundamente. Liguei para meu gerente do banco. Preciso entender essas movimentações na minha conta. Quero cópia de todos os documentos assinados, todas as autorizações. Claro, Sr. Roberto, mas devo informar que todas as movimentações foram feitas com procuração válida e assinatura reconhecida em cartório. Está tudo dentro da legalidade bancária. Procuração válida? Reconhecida em cartório? Mas eu não lembrava de ter dado procuração específica para movimentações bancárias. Pedi cópia imediata de todos os documentos que autorizam movimentações na minha conta. Quando chegaram os papéis, 2 horas depois, quase tive um infarto. Várias procurações específicas com minha assinatura, todas reconhecidas em cartório, todas dando poderes amplos para Carolina e, por extensão, para o marido dela, em caso de impedimento da primeira procuradora. Não me lembrava de ter assinado aquelas procurações específicas. Lembrava apenas da procuração geral que dei para Carolina quando ela começou a trabalhar comigo para resolver questões administrativas da empresa. Mas essas eram procurações bancárias específicas, com poderes para movimentar contas pessoais. Comecei a investigar as assinaturas com uma lupa que tenho no escritório. Comparei com documentos que eu tinha certeza de ter assinado pessoalmente. As assinaturas eram quase idênticas às minhas, mas tinham pequenas diferenças na pressão da caneta, no tremor natural que todo idoso tem ao assinar. Fábio havia se especializado em falsificar minha assinatura. Teve acesso aos meus documentos durante anos, estudou minha forma de escrever, treinou até conseguir reproduzir perfeitamente. E usou esse conhecimento para me roubar sistematicamente. Doutor. Henrique analisou todos os documentos e confirmou minhas suspeitas. Roberto, isso aqui é crime de estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita. Se comprovado, pode dar de 5 a 15 anos de cadeia. Mas tinha coisa pior ainda. O advogado me orientou a investigar se Fábio havia usado minha credibilidade para aplicar golpes em outras pessoas. Criminosos desse tipo raramente limitam a atuação à família. Provavelmente, a outras vítimas. E havia mesmo. Comecei a ligar para conhecidos que eu tinha apresentado para Fábio ao longo dos anos. Descobri uma rede de fraudes que me deixou estarrecido. João, dono de uma metalúrgica, perdeu R$80 mil. Roberto, aquele seu genro me vendeu um galpão industrial que não existia. Mostrou documentos falsos, disse que você conhecia o negócio. Como você que indicou, achei que podia confiar. Carlos, empresário do ramo alimentício, prejuízo de 60 mil. Seu genro prometeu um apartamento na planta, mostrou maquete, planta baixa, tudo. Até hoje não saiu do papel. Você não sabia que ele estava usando seu nome para dar credibilidade aos golpes? Maria Helena, viúva de um antigo cliente, 50 mil perdidos. Roberto, aquele rapaz disse que você avalizara os negócios dele
que era como um filho para você. Investi numa promessa de casa que nunca existiu. Minha reputação, construída tijolo por tijolo em 40 anos de trabalho honesto, estava sendo sistematicamente destruída por causa daquele canalha. Ele usava meu nome como referência para aplicar golpes, se aproveitava da confiança que as pessoas tinham em mim. O golpe final da descoberta foi quando encontrei, escondido numa pasta no meu próprio escritório, um contrato de sociedade entre mim e Fábio, numa empresa chamada Silva & Silva Empreendimentos. Eu nunca assinei aquele contrato, nunca autorizei sociedade nenhuma, mas lá estava minha assinatura falsificada. Segundo o contrato, eu era sócio majoritário da empresa com 60% das cotas, e Fábio tinha 40%. Mas o que me revoltou foi a cláusula que dizia: em caso de incapacidade física ou mental do sócio majoritário, o sócio minoritário assume automaticamente a gestão total da empresa. Eles estavam preparando o terreno para me declarar incapaz e tomar conta de tudo legalmente. O plano era me drogar, me confundir, criar evidências de demência e depois usar esse contrato fraudulento para justificar que Fábio tinha direito legal sobre meu patrimônio. Descobri também um grupo de WhatsApp que Fábio mantinha com 2 sócios, onde eles compartilhavam estratégias para gerenciar famílias ricas. Consegui acesso através do celular que ele havia esquecido numa visita. As mensagens eram revoltantes. O velho Roberto está mais dócil, escreveu Fábio. Já consegui 300 mil dele, mas acho que dá para chegar em 500 antes de finalizar a operação. Eles me chamavam de ATM particular, debochavam das minhas manias de velho, riam de como era fácil me enganar. Um dos sócios respondeu: esses velhos que construíram patrimônio são sempre bobos para a família. É só usar o coração deles contra eles mesmos. Depois que já sacou tudo, inventa uma briga e abandona a filha com os netos. Outro escreveu: o Roberto já está na nossa mão. A filha assina tudo que a gente manda. Ele faz tudo que ela pede. Agora é só acelerar a drenagem e preparar a saída. Deixa o like se você ficou revoltado igual eu fiquei nessa hora. Ali mesmo, lendo aqueles prints, decidi que ia acabar com a vida desse canalha de uma vez por todas. O velho bonachão tinha morrido naquela terça-feira. Nasceu um homem que havia passado 45 anos construindo algo para deixar para a família e não ia permitir que um parasita destruísse tudo. Mas antes de agir, sabia que precisava reunir todas as provas possíveis. Ter um caso absolutamente sólido. Um homem da minha idade não pode errar numa situação dessas. Se fosse confrontar aquele criminoso, tinha que ter tudo na mão, cada documento, cada evidência, cada gravação. E foi aí que comecei a montar minha estratégia de contra-ataque. Fingi que não sabia de nada absolutamente. Durante as 2 semanas seguintes à descoberta, continuei tratando Fábio com a mesma cordialidade de sempre. Sorria quando ele chegava, perguntava sobre o trabalho, conversava sobre futebol, fingia ser o mesmo sogro bobão e confiante que ele pensava ter dominado completamente. Mas por dentro estava fervendo de raiva e planejando meticulosamente cada movimento da minha contra-ofensiva. Em 45 anos resolvendo problemas complexos na construção civil, aprendi que quando aparece uma rachadura na estrutura, você não sai marretando sem planejamento. Primeiro estuda, depois planeja, calcula todas as variáveis e só então age com precisão cirúrgica. Com Fábio ia ser exatamente a mesma metodologia. Ia estudar completamente o inimigo, planejar cada movimento, reunir todas as armas necessárias e só depois partir para o ataque final. E quando partisse, seria devastador e definitivo. Primeiro passo: documentar absolutamente tudo. Comprei 3 mini-câmeras de alta definição na internet, dessas que ficam invisíveis e gravam por até 12 horas contínuas. Instalei uma atrás dos livros na estante, disfarçada entre as enciclopédias antigas. Outra dentro de um porta-retratos familiar na mesa, com a lente escondida atrás da foto. A terceira no ventilador de teto, completamente imperceptível. Se Fábio voltasse a mexer nos meus documentos, eu ia ter tudo filmado em alta definição, com áudio cristalino,
Cada movimento, cada palavra, cada evidência de invasão aos meus arquivos pessoais ficaria registrada para sempre. Segundo passo, gravar todas as nossas conversas. Baixei um aplicativo profissional no celular que grava automaticamente todas as chamadas, com qualidade de estúdio. Quando Fábio me ligava ou conversávamos pessoalmente, tudo ficava registrado digitalmente. Cada promessa falsa, cada mentira sobre pagamentos, cada chantagem emocional usando Carolina e os netos, cada estratégia de manipulação ficou documentada com data, hora e localização. Em 2 semanas, tinha mais de 10 horas de gravações comprometedoras. Terceiro passo: consultoria jurídica especializada. Procurei Dr. Henrique Moreira, advogado que me acompanha há 15 anos em todas as questões empresariais e familiares. Homem sério, especialista em direito empresarial e criminal, conhece completamente minha história e meu caráter. Roberto, ele disse após analisar todos os documentos, isso aqui é crime de estelionato qualificado pela relação familiar, falsificação de documento particular, uso de documento falso, apropriação indébita. Se comprovado tudo isso, seu genro pode pegar de 8 a 15 anos de cadeia. Doutor. Henrique me orientou detalhadamente sobre como proceder. Precisamos de um caso absolutamente sólido, inquestionável, com provas técnicas e testemunhais. Um passo em falso ou alguma evidência mal coletada pode comprometer todo o processo. Quarto passo: investigação profissional. Dr. Henrique me recomendou Wagner Santos, investigador particular e ex-delegado da Polícia Federal, especialista em crimes financeiros e fraudes familiares. 20 anos de experiência investigando golpistas de colarinho branco. Senhor Roberto, Wagner me explicou, vou rastrear completamente a vida desse indivíduo. Histórico criminal, movimentações financeiras, relacionamentos anteriores, propriedades, sociedades empresariais. Em 15 dias teremos um relatório completo sobre quem realmente é seu genro. Quinto passo: manutenção da normalidade familiar. Continuei participando dos almoços de domingo, conversando normalmente com Carolina, brincando com os netos, fingindo que nada havia mudado. Era fundamental que Fábio se sentisse seguro e confiante de que tinha me enganado completamente. Até aceitei emprestar mais R$ 10.000 para uma emergência dele, só para manter as aparências e obter mais uma evidência de crime. Sogro, ele disse, essa é realmente a última vez. Na semana que vem recebo uma comissão grande e pago tudo o que devo. Sem problema, filho, respondi sorrindo. Família é para essas horas. Mas internamente estava pensando, pode ir pegando esse dinheiro desgraçado. Vai ser a corda para você se enforcar. O investigador Wagner trouxe informações absolutamente devastadoras 15 dias depois. Fábio tinha antecedentes criminais em 3 estados diferentes, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já havia aplicado golpes similares em pelo menos 5 famílias distintas nos últimos 10 anos. Senhor Roberto, Wagner me disse, mostrando documentos oficiais, esse indivíduo é um criminoso profissional especializado em golpes familiares. Já esteve preso 2 vezes por estelionato e 1 vez por formação de quadrilha. Mudou de nome legalmente 4 vezes nos últimos 12 anos. O nome verdadeiro era Cláudio Nascimento Silva. Fábio Henrique Silva era a 4ª identidade legal dele. Antes, tinha usado os nomes Carlos Eduardo Santos, Fernando Silva Oliveira e Roberto Carlos Lima. Sempre escolhia nomes comuns para dificultar investigações. A estratégia dele era sempre idêntica. Identificava famílias com patrimônio, pesquisava a estrutura familiar, seduzia filha única ou filha mais nova, casava rapidamente, ganhava confiança dos pais, roubava sistematicamente e, quando descoberto, desaparecia para outro estado. Em Minas Gerais, Wagner continuou, ele casou com a filha de um fazendeiro, roubou R$ 400.000, abandonou a esposa grávida e fugiu. No Rio, aplicou o golpe num empresário do ramo hoteleiro. Levou R$ 500.000. Em ambos os casos, usou documentos falsos e identidades falsas. A imobiliária que ele dizia ter
era completamente fictícia. O endereço comercial que dava como referência era um escritório virtual de 10 metros quadrados que ele alugava por R$ 500 mensais. Nunca vendeu imóvel nenhum, nunca teve cliente real, nunca fechou negócio legítimo. Todos os contratos que mostrava no tablet eram falsos, criados no Photoshop. Todas as planilhas de lucro eram inventadas. Todos os clientes que citava nas conversas eram personagens fictícios. Era um profissional da mentira, um ator especializando em enganar famílias. Senhor Roberto, Wagner me alertou, baseado no padrão de comportamento dele, calculo que em breve vai acelerar a drenagem final e preparar a fuga. Geralmente eles fazem isso quando conseguem entre 300 e 500 mil reais. Foi aí que entendi que estava correndo contra o tempo. Se demorasse muito para agir, Fábio ia sumir com tudo e deixar Carolina com 2 filhos e uma montanha de dívidas no nome dela. 6º passo: criação de situações flagrantes. Comecei a elaborar armadilhas para flagrar Fábio cometendo novos crimes, tendo evidências frescas e irrefutáveis. Deixei propositalmente R$ 20 mil em dinheiro numa gaveta do escritório, com as notas marcadas discretamente com uma caneta especial que só aparece sob luz ultravioleta. Se ele roubasse, teria prova física irrefutável. Criei uma situação falsa onde precisava viajar por uma semana para resolver questões familiares em outra cidade. Fábio, disse para Carolina na frente dele, vou deixar algumas procurações em branco assinadas caso apareça alguma emergência. Era uma isca irresistível. Procurações em branco assinadas permitiriam que ele fizesse praticamente qualquer movimentação financeira em meu nome. Sabia que ele não resistiria à tentação. E não resistiu mesmo. As câmeras filmaram ele entrando no meu escritório no 2º dia da minha viagem, mexendo nas gavetas, fotografando documentos e levando as procurações em branco. Tudo registrado em alta definição, com data e hora precisos. Comecei também a fazer perguntas aparentemente inocentes, mas estratégicas. Fábio, como está aquele cliente que ia comprar o terreno em Alphaville? Ele inventava respostas na hora, improvisava explicações detalhadas. Cada mentira era gravada e documentada. E aquela sociedade com a construtora comandou. Mais improvisações, mais contradições com versões anteriores. Em 2 semanas tinha catalogado mais de 50 mentiras diferentes sobre negócios inexistentes. 7º passo: construção de rede de apoio familiar. Comecei discretamente a reunir familiares que também tinham sido prejudicados, construindo uma frente unificada para o momento do confronto. Meu irmão José. Roberto, não queria falar nada, mas aquele Fábio fez serviços na oficina dele e até hoje não pagou. São R$ 3.500, mas não cobrei com rigor para não criar problema na família. Minha cunhada Teresa. Roberto, emprestei 15 mil para ele há 8 meses para uma oportunidade urgente. Até hoje, só desculpas e promessas. Também não falei nada para não aborrecer a Carolina. Primo Antônio. Aquele genro da Carolina me pediu para avalizar um financiamento de carro. Disse que era emergência familiar. Hoje descobri que o financiamento foi usado para outro fim. Descobri que Fábio tinha uma rede de exploração muito maior do que imaginava. Pelo menos 8 familiares diferentes haviam sido prejudicados de alguma forma. Reunimos tudo. Foram R$ 120 mil roubados só da família estendida. 8º passo: investigação do círculo social. Comecei a conversar discretamente com vizinhos, obtendo informações valiosas sobre comportamentos suspeitos do Fábio. Dona Marta, vizinha da frente. Roberto, sempre achei estranho aquele seu genro. Recebe visitas de pessoas mal encaradas, fica conversando no carro em horários esquisitos. Às vezes vejo ele carregando coisas da sua casa. João, vizinho do lado. Várias vezes vi o Fábio saindo da sua casa com sacolas e caixas quando vocês não estavam. Pensei que fosse normal, mas achava estranho. Pedro, que mora atrás. Aquele rapaz estaciona carros diferentes na rua direto. Às vezes vem num Civic, outras num Corolla. Uma vez vi ele num BMW. Para um corretor de imóveis, tem carro demais. As informações dos vizinhos confirmavam que Fábio usava minha casa
como depósito para atividades criminosas quando não estávamos presentes. Provavelmente escondia produtos de outros golpes, recebia cúmplices, planejava novos crimes. 9º passo. Preparação psicológica da Carolina. Comecei sutilmente a plantar sementes de dúvida na cabeça da minha filha, sem despertar suspeitas do Fábio. Carolina, comentei casualmente, você tem certeza de que conhece bem a história do Fábio? A família dele, onde morou antes de São Paulo. Ela ficou ligeiramente incomodada. Por que essas perguntas, pai? Curiosidade mesmo. É que ele nunca fala muito sobre o passado dele. Percebi que ela mesma começou a refletir sobre essa estranheza. Alguns dias depois, Carolina, você já visitou a imobiliária do Fábio? Seria interessante conhecer onde ele trabalha. Ela hesitou. Ele diz que está sempre em reforma, sempre tem algum impedimento. Gradualmente, ela começou a perceber inconsistências que antes passavam despercebidas. O terreno estava sendo preparado para o momento da revelação total. 10º passo. Coordenação com as autoridades. Dr. Henrique fez contato prévio com a delegacia especializada em crimes financeiros, alertando sobre o caso e preparando o terreno para uma prisão imediata, quando reuníssemos todas as evidências. Se você quer ver esse canalha se dando mal, compartilha o vídeo e marca seus amigos pais de família. Depois de um mês de investigação intensiva, tinha em mãos um dossiê devastador. 400 páginas de evidências, 50 horas de gravações, vídeos em alta definição, relatórios periciais, depoimentos de vítimas, histórico criminal completo. Qualquer promotor que analisasse aquele material mandaria prender Fábio na mesma hora e ainda pediria prisão preventiva pela gravidade e repetição dos crimes. Chegou a hora do acerto de contas. Fábio ia descobrir que tinha mexido com o homem errado. Organizei tudo como uma operação militar. Chamei toda a família para um almoço de domingo especial na minha casa, dizendo que tinha um anúncio muito importante para fazer. Carolina, Fábio, os gêmeos Pedro e Paulo, meu irmão José, minha cunhada Teresa, primo Antônio, alguns primos próximos. 15 pessoas ao todo. Quero compartilhar algo importante com todos vocês, disse no convite. Todo mundo veio curioso, imaginando que fosse alguma novidade boa. Aposentadoria definitiva, viagem especial, talvez algum presente para a família. Preparei a operação nos mínimos detalhes durante 3 dias. Instalei um projetor profissional na sala de jantar, conectei meu notebook com todas as evidências organizadas em slides. Imprimi 400 páginas de documentos separadas por crime específico, cada pasta com uma etiqueta colorida. Doutor. Henrique estava de prontidão no escritório, com toda a documentação legal pronta para apresentar. Wagner, o investigador, também estava disponível para ser chamado caso necessário. 2 delegados conhecidos foram alertados discretamente que poderiam receber um chamado durante o domingo. Quando todos chegaram para o almoço, mantive a normalidade total. Conversamos sobre amenidades, os netos brincaram no quintal, Maria serviu aquela lasanha deliciosa que a família toda adora. Fábio estava relaxado, sorrindo, participando das conversas como sempre. Após o almoço, quando todos estavam reunidos na sala tomando café, comecei minha apresentação. Pessoal, durante 68 anos de vida, sempre construí tudo baseado na honestidade, na palavra empenhada, no respeito mútuo. Mas recentemente descobri que alguém aqui presente traiu essa confiança de forma criminosa e sistemática. O clima mudou instantaneamente. Todo mundo ficou em silêncio, me olhando com curiosidade e preocupação. A expressão do Fábio começou a mudar. Pela primeira vez, vi nervosismo nos olhos dele. Carolina ficou alarmada. Pai, que história é essa? Aconteceu alguma coisa? Ela genuinamente não sabia do que eu estava falando. Liguei o projetor. A primeira imagem era uma foto do Fábio. Esta pessoa que conhecemos como Fábio Henrique Silva, marido da minha filha, pai dos meus netos, na verdade se chama Cláudio Nascimento Silva. É um criminoso profissional com antecedentes em 3 estados. O silêncio que caiu na sala foi sepulcral. Fábio tentou reagir. Sogro, que brincadeira de mau gosto é essa?
Eu não entendo. Mas sua voz estava trêmula, claramente nervosa. Coloquei na tela a certidão de nascimento verdadeira dele, os documentos de mudança de nome, o histórico criminal completo. Cláudio já foi preso 2 vezes por estelionato, uma vez por formação de quadrilha. Aplicou golpes similares em 5 famílias diferentes nos últimos 10 anos. Carolina estava em choque absoluto, com a mão na boca, lágrimas começando a escorrer. Isso não pode ser verdade, pai. Tem que ser algum engano. Não é engano, filha. Nos últimos 2 anos e meio, esse homem roubou 320 mil reais das minhas contas bancárias através de procurações falsificadas e assinaturas imitadas. Mostrei os extratos bancários, as transferências fraudulentas, uma por uma. Fábio tentou manter a pose. Sogro, deixa eu explicar. Deve haver alguma confusão. Eu posso esclarecer tudo isso. Mas estava suando visivelmente, as mãos tremendo. Confusão? Toquei a primeira gravação onde ele confessava para os sócios que eu era muito trouxa e que já tinha conseguido 300 mil do velho. Sua própria voz encheu a sala, clara e incontestável. O impacto foi devastador. Todo mundo ficou chocado ouvindo Fábio debochando de mim, me chamando de ATM particular, rindo de como era fácil me enganar. Carolina começou a chorar convulsivamente. Projetei na tela os prints do grupo de WhatsApp, onde eles planejavam me internar numa clínica psiquiátrica para assumir controle total do patrimônio. Ele não estava apenas me roubando, estava planejando me sequestrar legalmente e me trancar numa clínica. Fábio, Carolina perguntou entre soluços, isso é verdade? Você realmente fez isso? Ela estava destruída, vendo toda a sua vida conjugal desmoronando na frente da família inteira. Ele ainda tentou negar. Carolina, amor, você vai acreditar nessas armações? Seu pai está inventando tudo isso porque nunca gostou de mim. Mas sua defesa soava desesperada, sem convicção. Projetei então o vídeo das câmeras escondidas, mostrando ele mexendo nos meus documentos, roubando as procurações em branco, fotografando arquivos pessoais. Está vendo isso, Carolina? Seu marido invadindo meus arquivos, roubando documentos. Mostrei também as notas de 20 mil reais marcadas que ele havia roubado da gaveta, agora sob luz ultravioleta, revelando as marcas invisíveis. Prova física de roubo, flagrante absoluto. O confronto com as evidências foi sistemático e devastador. Cada crime documentado, cada mentira desmascarada, cada estratégia de manipulação exposta, 40 minutos de apresentação que destruíram completamente a farsa que Fábio havia construído. E tem mais, continuei. José, conta para todos sobre os serviços não pagos. Teresa, fala dos 15 mil que emprestou. Antônio, explica sobre o aval do financiamento. Um por um, os familiares relataram como também haviam sido prejudicados. Descobrimos que ele roubou da família estendida um total de 120 mil reais. Era uma operação criminosa ampla e sistemática. Pedro e Paulo, meus netinhos de 6 anos, não entendiam direito o que estava acontecendo. Só viam a mamãe chorando e todo mundo bravo com o papai. Vovô, por que todo mundo está triste? Perguntou Pedro. Filhinho, respondi com o coração partindo. Às vezes descobrimos que pessoas que amamos não são quem pensávamos que eram. Era impossível explicar para crianças que o pai delas era um criminoso. Fábio finalmente desmoronou. Parou de negar e tentou apelar para a chantagem emocional. Carolina, você vai destruir nossa família por causa de dinheiro? Pensa nas crianças. Elas precisam do pai. Destruir a família? Respondi com firmeza. Você já destruiu quando decidiu roubar, mentir e planejar internar o avô das suas crianças. Agora vão ter que lidar com as consequências. Carolina estava destroçada, mas começando a entender a dimensão da traição. Fábio, você mentiu sobre tudo? Seu nome, seu trabalho, sua família? Nossa vida inteira foi uma mentira? Não, amor. Ele tentou mais uma vez. Eu te amo de verdade. As crianças são de verdade. Só cometi alguns erros financeiros, mas posso consertar tudo. Chamei a polícia naquele momento. Delegado Martinez, aqui é Roberto Silva. O criminoso que conversamos está na minha casa.
Podem vir buscar. Os policiais chegaram em 12 minutos. Polícia? Pai, precisava chegar a esse ponto? Carolina estava em choque. Filha, esse homem roubou 400 mil reais da nossa família, falsificou documentos, planejou me internar à força. É crime grave, não posso deixar passar. Quando os policiais chegaram, apresentei todas as evidências organizadas. Delegado, aqui está o dossiê completo. Estelionato qualificado, falsificação de documentos, formação de quadrilha, apropriação indébita. Fábio foi preso em flagrante. Na hora da abordagem, tentou correr pelo quintal, mas foi detido rapidamente. Senhor Roberto, disse o delegado, com essas evidências ele vai direto para a cadeia. É caso para prisão preventiva. Ver aquele canalha sendo algemado na minha própria casa foi uma das satisfações mais profundas da minha vida. 45 anos de trabalho honesto sendo vingados naquele momento. Carolina pediu o divórcio no dia seguinte. Ela finalmente entendeu que havia sido manipulada e usada durante anos. Pai, me perdoa por não ter acreditado em você antes. Eu estava cega, apaixonada por uma mentira. Filha, respondi abraçando ela. Você também foi vítima. O amor verdadeiro não rouba, não mente, não planeja internar sogro numa clínica. Você foi enganada tanto quanto eu. Dr. Henrique conseguiu, através de bloqueio judicial, recuperar 280 mil reais das contas de Fábio e dos sócios dele. Os outros 140 mil já tinham sido gastos, mas conseguimos através de penhora de bens. A investigação policial descobriu que a quadrilha tinha outras 20 vítimas espalhadas por 4 estados. O total de prejuízos causados passava de 2 milhões de reais. Fábio era o líder de uma organização criminosa especializada em golpes familiares. Consegui a guarda temporária dos netos durante o processo de divórcio. Pedro e Paulo não viram mais o pai. Além da prisão, ele foi proibido judicialmente de se aproximar da família. As crianças estranharam no começo, mas se adaptaram rapidamente. Vovô, Pedro me perguntou um dia, o papai era homem mau mesmo? Respondi, filho, às vezes pessoas fazem escolhas ruins na vida, mas você e seu irmão têm uma família que ama vocês de verdade. Nossa família se uniu novamente depois da tempestade. Carolina voltou para casa com os meninos, assumiu oficialmente a gestão dos negócios familiares, mostrou competência administrativa que eu nem imaginava que ela tinha. Pai, ela me disse, nunca mais vou permitir que alguém se aproveite da nossa família. Aprendi a lição da pior forma possível. E manteve a palavra. Hoje ela gerencia tudo com punho de ferro. Os sócios do Fábio também foram presos na mesma semana. A Operação Família Falsa, como a polícia batizou, desmantelou toda a rede criminosa que aplicava golpes em famílias idosas e ricas. Foram apreendidos carros, casas, joias, dinheiro em contas. A imprensa local deu destaque especial para o caso. Empresário aposentado desbarata quadrilha de golpes familiares. Virei exemplo de que pessoa idosa não é sinônimo de vítima fácil quando tem experiência e determinação. Várias famílias da região me procuraram pedindo conselhos sobre como identificar golpistas familiares. Comecei a dar palestras em associações comerciais, clubes, igrejas. Minha experiência ajudou outras pessoas a se protegerem. Senhor Roberto, uma senhora me procurou. Suspeito que meu genro está aplicando golpe similar. Pode me orientar? Ajudei a família a investigar e descobrimos que realmente era o caso. Mais um criminoso preso. Aprendi lições fundamentais durante essa experiência dolorosa. Confiança se conquista ao longo de anos. Não se compra com palavras bonitas e lábia. Família verdadeira protege e constrói junto, não explora e destrói. Experiência de vida ainda é a melhor ferramenta contra golpistas modernos, mas precisa ser combinada com vigilância constante e investigação quando algo parece estranho. Amor e confiança são sentimentos diferentes. Hoje, 3 anos depois, durmo tranquilo sabendo que protegi minha família e meu legado. Carolina se casou novamente com um homem honesto que conheceu através de amigos, depois de um namoro de 2 anos, onde investigamos tudo sobre ele. Pedro e Paulo, agora com 9 anos, me veem como o herói que salvou a família.
Estudam numa escola particular excelente, praticam esportes, têm tudo o que precisam para crescer com dignidade. Fábio cumpre pena de 12 anos por todos os crimes cometidos contra múltiplas famílias. Nunca mais teve contato com as crianças. No sistema penitenciário, descobriu que roubar família trabalhadora tem consequências graves. O momento mais gratificante foi quando comecei a receber cartas de outros pais. Senhor Roberto, sua história me inspirou a investigar meu genro. Descobri irregularidades e evitei prejuízo maior. Obrigado por compartilhar sua experiência. Montei um grupo de WhatsApp com famílias que passaram por situações similares. Hoje, somos 43 pessoas que se apoiam mutuamente, trocam informações, dividem experiências sobre proteção patrimonial familiar. Se você é pai, avô ou construiu patrimônio com trabalho honesto, inscreva-se no canal. Vou continuar dividindo estratégias de proteção familiar e identificação de golpistas que se disfarçam de parentes. Nunca mais vou confiar cegamente em ninguém, mesmo sendo família. Mas isso não me tornou uma pessoa amarga. Me tornou um homem mais sábio, mais preparado para proteger o que construí. E lembrem-se sempre, nunca é tarde para mostrar quem realmente manda quando se trata de proteger família e legado. A experiência de um homem trabalhador vale mais que a lábia de qualquer golpista. Hoje minha família está unida, protegida e próspera. Os netos crescem numa casa onde honestidade e trabalho são valores reais. Foi uma guerra difícil, mas uma guerra que valeu cada segundo da luta. Conte nos comentários se você já passou por situação similar ou se conhece alguém que precisa ficar alerta. Compartilhe o vídeo para ajudar outros pais de família a protegerem seus patrimônios. A vida me ensinou que homem de verdade não deixa parasita destruir o que construiu com suor e dedicação. E quando a batalha chega, luta até o fim pela família.